Olá, o meu nome é Rui Catalão, eu sou designer e professor na LSD. Dou uma série de módulos cá na área de design gráfico. Eu sou especialista na área de branding e trabalho branding na área de marketing de moda, trabalho também no curso de design gráfico e aquilo que procuro sempre fazer é trazer um bocadinho a importância do branding para todas estas áreas. Qual é que é a importância de ter um portfólio? O portfólio é a imagem que a pessoa vai transmitir à organização, ao ateliê, à agência, a quem se vai apresentar, não é? E o portfólio tem que ser representativo daquilo que é a sua identidade, daquilo que a pessoa é. Há muitos erros que se cometem na apresentação de portfólios. Eu, com a minha experiência, quase 30 anos de recrutamento na área do design, tenho visto uma série de erros. E aquilo que procurei fazer foi criar aqui uma espécie de um conjunto de mandamentos, de razões que possam melhorar a forma como as pessoas apresentam os seus trabalhos, ok? E, portanto, o portfólio serve exatamente para isto, para nós termos um sistema que seja inteligente, bem feito e que, de alguma maneira, consiga representar-nos verdadeiramente. O que é que nós podemos dizer relativamente à construção de um portfólio criativo e como é que este portfólio criativo pode ser verdadeiramente diferenciador de outros? Há muitas variáveis para que isso aconteça. Eu diria pelo menos 10 que são faladas ao longo do curso, mas em realidade vou falar aqui de 3 que são, para mim, são fundamentais. A primeira delas é ter um why, ou seja, uma razão, um porquê. Porquê é que eu faço este portfólio? E não é só para ter um emprego, não é esta a ideia, porque isso em si não é o principal, o que nos vai levar mais longe. A ideia aqui é, ao ter um why, ao ter uma razão de fazer, eu estou claramente a dizer, ok, eu quero chegar ali a um destino. E chegar a um destino passa, por exemplo, pela capacidade que eu tenho de dizer assim, eu quero me especializar numa área específica e vou mostrar no portfólio que eu vou ser especialista nesta área. Portanto, isto é já mostrar uma razão, um porquê. Por outro lado, temos também um segundo ponto, uma segunda variável muito importante, que é criar um conceito. Muitas vezes as pessoas criam portfólios onde apresentam apenas os seus trabalhos e não criam uma espécie de um denominador comum, uma linha conceptual que ligue todos estes trabalhos e que pode ser um conceito. Imaginemos, vou fingir que sou um astronauta e quero criar e vou criar todo um lançamento espacial. E, portanto, todos os meus projetos vão andar à volta da ideia do espaço. Ou seja, isto é um conceito onde eu consigo inserir os meus projetos e não fico apenas com projetos que são depositados em folhas de papel branca. Outro ponto também importante e que é altamente valorizado nos portfólios tem a ver com a valorização dos pormenores. E o que é que eu quero dizer com a valorização dos pormenores? Tem a ver com quem vê um portfólio, na realidade está a prestar atenção a cada momento e perceber se a pessoa tem atenção aos pormenores, se tem atenção ao detalhe. E é no detalhe que nós fazemos a diferença, ok? Aquilo que muitas vezes eu chamo de fazer o extra mile, ok? Eu vou mais longe quando eu faço detalhes que outros não tiveram dispostos a fazer. E, portanto, eu guardaria pelo menos estes 3 grandes momentos, estas 3 grandes variáveis para ajudar a ter um portfólio criativo e diferenciador. Pensemos em alguém que está a começar a sua carreira e, portanto, não tem muito portfólio, não tem muitos trabalhos. Isso não tem que ser um problema. Há várias possibilidades de resolução dessa questão. Há a capacidade de criar projetos fictícios que sejam fortes e que, de alguma maneira, com a ajuda da inteligência artificial, hoje em dia é perfeitamente possível eu ter uma ideia especial e pegar nessa ideia e dizer assim, como é que a inteligência artificial consegue criar isto e faz toda a diferença. É muito importante nós termos a noção de que a inteligência artificial é um assistente, não é um substituto. As agências, os ateliês, as organizações entendem quando nós estamos a exagerar e deixamos de trazer o nosso cunho pessoal e colocamos lá só aquilo que a inteligência artificial nos trouxe. Portanto, é muito importante vocês guardarem a ideia de que há um assistente aqui, não há um substituto, ok? Isto é um ponto importante. Depois, o que eu diria, a criação de uma marca pessoal, ok? Ou seja, ao criarem a vossa marca pessoal, na realidade vocês estão a testar
a vossa capacidade gráfica, a vossa capacidade conceptual, a capacidade que vocês têm de se representar. E vocês são uma marca. Portanto, ao criarem graficamente uma ideia e colocarem essa ideia gráfica de uma marca espalhada ao longo de todo o portfólio com uma linguagem gráfica muito definida, é já uma oportunidade de se destacarem, ok? Portanto, isso faz toda a diferença. Depois, outro ponto que parece também essencial, há muita tendência, muitas vezes os trabalhos são académicos, e há muita tendência para colocar todos os trabalhos que eu fiz, ok? É um erro. Se o trabalho não representa verdadeiramente, se não me representa verdadeiramente, é preferível não colocar. É preferível colocar poucos trabalhos, qualidade é sempre melhor que quantidade, coloco poucos trabalhos e esses trabalhos terem verdadeiramente um fator de diferenciação e me representarem. Porquê? Porque se a agência, o ateliê, o cliente fizer uma pergunta sobre então porquê é que escolheu este trabalho e eu disser não sei, escolhi porque sim, automaticamente estamos a perder aqui um bocadinho o valor na entrevista, estamos a perder o valor na relação com o nosso potencial empregador, com o nosso potencial cliente, ou seja, fazer isto ou fazer outra coisa qualquer seria exatamente a mesma coisa. O que é que nós queremos? Que os trabalhos tenham qualidade, que sejam representativos de mim e que de alguma maneira me ajudem a dizer, quando eu vou falar sobre eles, eu sei defendê-los. Eu sei valorizá-los. Isso é que faz toda a diferença, ok? Portanto, diria pelo menos estes 3 pontos para o kick-off de um portfólio para quem não tem experiência. Então, vou agora mostrar-vos alguns portfólios como exemplo, onde conseguimos perceber o que é o fator de diferenciação na apresentação dos vossos trabalhos. Nós não nos podemos esquecer que quando vocês estão a candidatar a uma agência, um ateliê, até com um cliente, podem ter vários concorrentes. E, portanto, a dificuldade de escolha por parte de quem recebe a informação é enorme. E, portanto, o nosso fator de diferenciação, a capacidade de nos diferenciarmos graficamente, é muito importante. Se por acaso, imaginemos que vocês têm capacidades de ilustração, ok? Isso é um fator de diferenciação. Por exemplo, é o caso deste portfólio que está aqui, em que a designer procurou criar a sua própria fonte, a maneira como ela se apresenta ao mercado. E a maneira como ela coloca este visual é muito diferenciador. Eu, por exemplo, olhando para isto, faz-me lembrar um bocadinho o trabalho do designer catalão Javier Mariscal. E isto é interessante, porquê? Porque eu dou por mim parado a prestar atenção, a querer perceber o que é o trabalho que esta designer fez. Portanto, aqui ela conseguiu criar este gancho de maneira que conseguisse reter a minha atenção. Vou continuar a apresentar outros. Pronto. Aqui, por exemplo, temos um trabalho de um portfólio fotográfico, não é? de um rapaz chamado Francesco Gioia, portanto, provavelmente italiano, e aquilo que ele faz é uma abordagem totalmente diferente do portfólio que vocês viram anteriormente, é muito mais baseado numa lógica do estilo internacional, muito mais helvética style, como nós podemos dizer, e altamente fotográfico, muito sério, mas também muito impactante. Porquê? Porque deu grande importância ao lettering, dá também grande importância à qualidade das suas imagens e convida-nos a carregar sobre a imagem para conhecermos melhor o trabalho que está a desenvolver. Sempre de uma forma muito clara, muito simples, muito direta, mas com muita alma, com muita personalidade. Eu continuo aqui. Aqui temos outro caso e eu coloco aqui esta proposta, uma proposta gráfica diferente. E é diferente porquê? Porque nós não nos podemos esquecer que vocês, ao desenvolver o vosso portfólio, vocês estão a trabalhar na realidade da vossa imagem. Vocês não estão presos às obrigações que um cliente vos pode exigir. E isso é um fator de diferenciação enorme. Portanto, sejam livres do ponto de vista criativo, na disposição das imagens, na disposição dos trabalhos, como vemos aqui, e brinquem com as letras, brinquem com a forma conceptual com que vocês podem apresentar o vosso portfólio. Portanto, aqui é interessante ver este exemplo. Portanto, não tenham medo de inovar, de fazer diferente, de se apresentar em forma diferenciadora. Por último, mostro-vos aqui só esta imagem, uma imagem relativamente conhecida, de um designer muito famoso, que é o Steven Sagmeister, que aqui com a sua companheira de negócio, Jessica Walsh, e eles sempre se habituaram muito a tirar fotografias suas em vários ambientes, de várias formas.
a fotografia de mim, a minha fotografia, apresentada num portfólio, de uma forma inteligente, conceptual, diferenciadora e assim com graça, pode ser também ela bastante impactante na apresentação do portfólio. Aqui, neste caso, temos o Sagmeister e a Walsh juntos, a graça, a brincadeira de colocarem-se aqui na diferença do tamanho, mas também de alguma maneira a mostrar que há aqui alguma complementaridade, até na forma como se vestem, no ambiente em que aparecem. Portanto, se vocês procurarem na internet, vão encontrar várias imagens desta dupla que realmente utiliza a fotografia para procurar mostrar a sua criatividade e a sua diferenciação. Portanto, ficam aqui 4 exemplos que são interessantes.